noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma live do Espaço Guia. Você que nos assiste aí da sua casa, por favor, dá um curtir para nós aí na página, compartilha a página. Lembrando que nós estamos com reunião presencial aqui na casa, então se você tiver com vontade de participar conosco aqui também aqui no espaço, pode estar vindo aqui nas quintas-feiras a partir das 19h30 e aos sábados a partir das 9 horas nós fazemos atendimentos de cura. Então é um trabalho que nós fazemos aos sábados, né? Se você também precisar ou souber de alguém que esteja precisando do atendimento, pode estar passando com a gente aqui aos sábados. Hoje o meu amigo Marcelo aqui, né? Também participante aqui do espaço, e nós vamos estar comentando um pouquinho sobre o projeto com Deus. É isso, Marcelo? Vamos falar de Deus um pouco. Falar de Deus um pouquinho. Falar de Deus de novo. Como a Simone falou antes, né? Antes da gente fazer a live, normalmente é a Simone mesmo que fala para a gente. Aí um assunto aí falou das prioridades, né? Se a gente está priorizando, o que a gente está priorizando, e ela enfatizou que a gente tem que priorizar Deus, né? Se foi isso que eu entendi. Coloca aqui. Não, pode ficar, segura depois que você passa. Bom, eu estava ali pensando, enquanto ela estava falando de prioridades, né? De a gente, às vezes a gente está sempre atrás das coisas materiais, está sempre atrás como ela falou, às vezes você quer um carro, você faz tudo para ter, se você quer uma casa, você financia, você arruma dinheiro, guarda, né? Compra, perder de vista e assim vai, né? Uma roupa, né? A gente faz boleto lá, né? Hoje em dia não tem mais carnê, não existe carnê, porque hoje é tudo tão diferente. Para algumas coisas ainda tem carnê, né? Até isso a gente faz, né? Vai comprar uma televisão, paga em 10 vezes no cartão. Faz hora extra. Aí falta dinheiro, faz hora extra, né? Faz bolo para vender porque não está dando, né? E reclama com o marido, reclama com a mulher, né? Briga em casa porque está sem dinheiro, mas gastou tudo com aquilo que será que era tão importante assim, né? E a gente alguma vez se sentiu desgastado, se sentiu irritado por não ter procurado Deus? Eu confesso que eu não. Né? A gente fica irritado quando você faz uma dívida e vê que você não consegue pagar. Você fez lá, vou pagar em 10 vezes, está faltando 2 prestações, esse mês não vai dar para pagar, o que eu faço? Né? Aí você fica irritado, você briga com o filho, com a mãe, com o vizinho, com o cachorro. Mas a gente nunca fica irritado porque não procurou Deus, porque deixou de pagar, entre aspas, né? Porque é uma palavra ruim até nesse caso, mas a gente deixou de procurar Deus, né? Por que a gente deixa de procurar Deus? Era isso que eu estava pensando enquanto ela estava falando, né? Por que melhor colocar aqui mesmo. A gente tem essa mania de ficar mexendo a mão, né? E estava na mão, né? Fiquei pegando. Bom, eu estava aqui pensando na hora que ela estava falando, por que a gente esquece, né, de procurar Deus, né? Todo mundo aqui que tem um carro, não sei, quem aqui tem carro? Todo mundo tem carro que está aqui? Alguém não tem? Carro, moto, veículo? Alguém aqui não tem um veículo? Todos aqui que estão presentes têm veículo, todos têm, né? Quando você foi comprar um veículo, o que você pensou? Né? Você pensou assim, eu queria, sei lá, dentro do que eu posso pagar, eu quero um carro assim, 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 se puder daquela cor, né? Mas você já tem aquela ideia, né, de como é o carro, né? Um carro mais simples, talvez hoje eu estou ganhando um pouquinho mais, eu posso comprar um carro um pouquinho melhor, né? Não é um carro tão caro, mas eu posso comprar um carro usado melhor, aí eu não posso, então você tem referências, né? E por que a gente não esquece de Deus? Onde que está Deus no dia a dia? Você abre a revista, você vê a foto de Deus? Não, mas você vê a foto do carro. Pô, esse carro aqui eu queria, está na revista. Você vai visitar um amigo, né? Você olha para a casa dele, pô, eu queria uma casa como essa, né? Você vê a casa, você pode tocar na parede, né? Você pode, né? É real, né? E Deus? Cadê Deus? Né? A gente não vê Deus. A gente não acha Deus no dia a dia, né? Se você não procurar, não acha Deus. Então é mais difícil realmente você se lembrar de uma coisa que você não tem contato nenhum, a não ser que você queira. Porque
Um carro, uma casa, uma roupa, né? Quer você queira, quer não, você está lá no celular, descendo lá o Instagram, de repente anúncio de uma roupa. Está descendo o Instagram, anúncio, quer que você, nem que você não queira, você vê, né? Mesma coisa numa revista, hoje em dia a gente mal lê revista, né? É só celular mesmo, né? Difícil, né? Até a revista que tinha aí fechou, né? Aí de Porto Feliz, né? Não funciona mais. Mas você está andando na rua, você vê uma casa, né? Fala, pô, essa casa assim, eu gostaria de ter uma desse tipo. Numa casa tão chique, mas é uma casa que talvez eu possa pagar, né? E você não está andando na rua de carro, lá Deus ali, ó, que legal, hoje eu vou rezar para ele. Não, você não vê Deus assim, dessa maneira, né? Tá, então vamos imaginar, né? Então vamos sentar, vamos meditar ou se concentrar e vamos pensar em Deus. Pensar em quê? Como que é Deus? É um velhinho de barba branca? Não deve ser, né? Eu estou velhinho de barba branca e não sou Deus. Graças a Deus. Mas o que é Deus, né? Como é que a gente imagina Deus? Como é que a gente se dirige a uma coisa que você não faz... cada um tem uma ideia diferente, né? Para uns Deus é uma energia, é só uma energia, mais nada do que isso, uma energia do bem, uma energia positiva. Para outros é realmente um espírito muito grande no sentido de não de tamanho, óbvio, né? Mas de bondade, de sabedoria, de tanta coisa, né? E cada um faz uma ideia diferente de Deus, né? Não existe um protótipo, né, de Deus, né? Se você procurar na Bíblia, né, tem uma Bíblia ali em cima, algumas passagens da Bíblia descrevem Jesus. Jesus tinha olhos penetrantes, cabelos ondulados, eu não lembro, mas tem horas que falam, né, de Jesus, né? Era bonito, né? Quanta gente pintou, aqui mesmo tem um quadro de Jesus, né? Barbas, tudo, né? E Deus, como que é Deus, né? É alguém como Jesus? Já que Jesus é filho, é o filho mais direto dele, porque todos nós somos filhos, né? Será que Deus é assim? Na Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? A Bíblia não é como é que eu vou dizer, um texto fiel, no sentido, não é fiel a palavra que eu quero usar, é um texto assim, real, né? Existem muitas parábolas na Bíblia, né, que você lê, né, e você não é exatamente como foi falado ali, mas é uma interpretação, né? Então, se você falar que Deus fez a sua imagem e semelhança, pode ser que seja imagem e semelhança no sentido de sentimentos, né? É isso que eu imagino que Deus fez a sua imagem e semelhança, porque eu acredito realmente, né, pode ser que vocês até dêem risada de mim, mas eu acredito que existem outras vidas em outros mundos. O universo é infinito, por que só a Terra, né? É muito egoísmo a gente achar que só na Terra tem vida, né? Então, provavelmente algum planeta aí, ou vários, ou muitos, ou milhares, ou milhões, sei lá, né, deve ter vida. E será que serão iguais? O corpo vai ser igual ao nosso? Se foram criados de maneira diferente, com condições diferentes, com evolução diferente, como a gente vai acreditar que eles são iguaizinhos, né? Se um dia vier uma nave espacial parar, vai descer uma pessoa assim, de barba, cabelo e tal, uma blusa. Eu não acredito nisso, né? Então, se a gente é fisicamente semelhante a Deus, quem acredita nisso, se chegar aqui um ET daqueles que a gente vê em filme, que é totalmente diferente, esse não é filho de Deus, então? Esse não foi criado por Deus? Então a imagem dele não é de Deus, então Deus é aquilo, não sou eu. Então não é isso, gente, não é imagem, né? Deus não tem esse corpo, Deus não tem essa cara, não tem esse rosto que nós temos. Deus tem o sentimento, Deus tem o que nós temos de bom em nós, a bondade, né? É isso que a gente tem que pensar quando pensa em Deus, né? É isso que a gente tem que lembrar quando a gente está pensando em Deus. Não é lembrar, não é pensar assim, puxa vida, né? Ele está lá em cima, sei lá, né? Inclusive aqui foi falado uns dias atrás, eu estava querendo entrar nesse assunto e estava enrolando para entrar, porque eu vou entrar contra o que foi falado aqui. Vamos lá. Foi falar aqui porque que o Pai Nosso, né, que estás no céu, que a gente não deveria rezar assim. O homem já mandou foguete para a Lua, né? Já mandou a sonda lá, como é que chama lá? Voyager. Ela já está saindo do sistema solar, né? Ela foi lançada em 74, acho que é isso, não me engano, em 1974, e só agora está saindo do sistema solar. Você vê o tamanho do sistema solar, e até agora ninguém tirou uma foto de Deus. Então,
Será que Deus está no céu? Será que esse é o céu que Deus está? É o céu que tem a lua? É o céu que tem o sol? É o céu que tem as estrelas? Não é. Não é esse céu. O que é céu para o homem, para nós, humanidade? O que é céu para a humanidade no sentido figurado, não no sentido real? No sentido real é a atmosfera, são os planetas, são as estrelas, né? E no sentido figurado? Desde que o homem é homem, desde que surgiu o homem, ele passou a ter algum entendimento e acreditar em alguma coisa. Ele acreditava, no começo, que os deuses eram os astros, a lua era uma deusa, o sol era um deus, né? E isso, no começo da humanidade, era o mais comum das culturas acharem. Por isso que acabaram chamando de onde está a divindade o céu. Hoje a gente sabe que não são planetas, são satélites, a lua é um satélite da Terra, né? Então o que é céu? Quando eu morrer, ou você vai para o céu ou vai para o inferno. O céu é o paraíso, no sentido figurativo. É o paraíso, é o lugar bom, é o lugar onde você vai estar com Deus. É o lugar onde vai estar com Jesus, estar com pessoas boas, pessoas que serão salvas. Onde que é isso, né? Onde que é esse céu, se não é lá em cima? Se não é, né, nessa dimensão, né? Vamos lembrar de Jesus para tentar entender isso, né? Jesus caminhou pela Terra durante 33 anos. Eu particularmente acredito, né, que Jesus esteve em equilíbrio o tempo todo. Esteve feliz o tempo todo, né? Claro que ele passou por um ou outro momento ruim, principalmente no final ele passou, né, ele até pediu para Deus se ele podia salvá-lo, Pai, afasta de mim esse cálice, né? Famosa frase. Mas, de uma maneira geral, ele passou bem a vida inteira, eu acho. Eu acredito nisso, porque era um espírito muito evoluído. Se a gente, como a Sônia acabou de falar, né, ela está com um problema grave lá, ela consegue, ela não é Jesus, mas ela consegue já ter um entendimento e não sentir tanto o que está acontecendo, é um problema gravíssimo que se ela se deixasse abater, né, se ela não tivesse a fé que ela tem, né, ela não acreditasse em Deus, que isso é um caminho para aquilo que está acontecendo, ela estaria pior, ela estaria desesperada, ela estaria, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, o que vai acontecer? E ela não está assim. Agora vamos pensar em Jesus. Se Jesus estivesse no lugar da Sônia, Jesus estaria totalmente tranquilo. Então Jesus vivia no paraíso. Vocês já pensaram nisso? Jesus era um irmão nosso, né? Porque Jesus é filho de Deus, nós também, que vivia constantemente no paraíso. Mas como se ele estava na terra? O paraíso é o seu estado de espírito, né? Então, por isso que foi comentado aqui um pouco antes também, né, que a pessoas que querem morrer porque lá é melhor, porque lá vai encontrar. Gente, não vai mudar nada. Se você sofre aqui, você vai continuar sofrendo lá. Se você tem ansiedade aqui, você vai continuar tendo ansiedade lá. Se você tem dores aqui, vamos lembrar que a maioria, grande maioria das dores são causadas pelo perispírito. Esse perispírito a gente leva, né? Uma grande parte das dores são psicológicas e a gente vai levar. Então, se agora me der um ataque cardíaco fulminante aqui nesse momento, né, eu estou com uma dorzinha no pé, eu vou continuar com essa dorzinha no pé. Eu não vou virar santo, eu não vou me livrar de tudo que é ruim, eu não vou me livrar das pessoas que me incomodam, nada disso, pelo contrário, né? Vai ser até pior, por isso que temos que agradecer por estarmos vivos, porque lá vai ser até pior, aqui a gente está evoluindo mais rápido. Existe fila para reencarnar, né? Para cada 6 pessoas encarnadas, ao contrário, desculpa, para cada pessoa encarnada, existem 6 espíritos que estão, a proporção é de 1 para 6, mais ou menos, no orbe terrestre. Esses 6 que não estão aqui gostariam de estar, porque aqui a gente sente dor, a gente esquece o passado. Por exemplo, né? O Gerson aqui, meu amigão agora, mas quem sabe na outra encarnação a gente não brigou os dois por uma mulher, ou sei lá, por dinheiro. A gente vem, esqueceu e consegue ser amigo, né? Olha que bênção que é encarnar, né? É um exemplo, né? Reparar isso. E reparar, né? Reparar. Às vezes nasce na mesma família para reparar isso, né? Ou vai trabalhar junto, né? Ou vai conviver por um período, vai ter um filho assim, né? Justamente para poder reparar esses erros. Olha que bênção que é estar encarnado, né? Você tem esse esquecimento do passado, você tem esse esquecimento que a pessoa te fez mal, né? E isso tudo é Deus que provém, né? Então, acho que eu saí um pouco do tema, mas a dificuldade para mim é lembrar de Deus, né? Enquanto você não se tornar isso frequente, porque o mundo não te lembra de Deus, né? Pelo contrário, você liga a televisão, está lá, né? Morreram 2 na Amazônia lá, em inglês não sei quem, aí você muda de canal, Putin mandou destruir a ponte, não sei de onde, você muda de canal,
Mataram o cara. Pô, né? O noticiário parece que é só isso, né? E aí você, vou ver uma novela. A novela tem um cara mal fazendo mal para a mocinha lá, né? Sempre tem, né? Eu não vejo novela faz uns 20 anos, porque é tudo igual, né? Sempre tem, né? Um barbadão que faz mal a novela inteira, só no final que dá tudo certo, né? E aí você vai ver um filme, é a mesma coisa, né? Um policial, gente atirando, gente morrendo, né? Pô, como é que a gente vai lembrar de Deus se você... Na televisão não dá, né? No dia a dia. Então eu vou sair na rua, né? Você sai na rua, você vê lá um cachorro passando mal, um mendigo. Cadê Deus, né? O mundo não te lembra de Deus. Nós temos que lembrar de Deus. Nós temos que nos forçar a lembrar de Deus. Porque senão você não vai lembrar. Não vai ter alguma coisa que você vai ver e você vai lembrar de Deus se você não estiver preparado, se você não estiver no espírito de estar com Deus. Porque você pode muito bem ver um mendigo, né, e falar, nossa, que horrível, né, que coisa mais fedida, o cara é fedido, o cara não, né, ele urina na roupa, não sei o quê. Meu Deus do céu, aí você tem esse pensamento. Ou você pode ter o pensamento assim, poxa, coitado do cara, eu vou ali na padaria, vou comprar sei lá, um misto para ele. Aí você está vendo Deus, né? Você está vendo a oportunidade de fazer o bem, você está vendo Deus, né? Então tudo vai depender de como você enfoca, porque se você for reparar nas coisas, a Terra tem muita beleza natural, mas o ser humano, de uma maneira geral, não faz coisas bonitas, né? A bondade, né, ela praticamente não é vista, né? Como é que onde que a gente vê bondade, né, no dia a dia? A não ser que você veja um ato, é difícil. Agora, você vê atos que não são de bondade, é mais comum. Atos de maldade, atos, né? Então você tem que encarar tudo isso como obra de Deus. A Sônia entendeu isso, né? Ela entendeu que o sofrimento pelo qual está passando essa pessoa também é obra de Deus. O sofrimento que ela está passando também é obra de Deus. E a família também. Tudo isso é obra de Deus. Tudo isso vem de cima, entre aspas, né? Falar alguma coisa? Isso aí. E da mesma forma que nós buscamos aí, voltando lá no começo do carro, né? A gente vai lá e se ajeita lá para comprar o nosso carrinho, comprar a nossa casa, né? Nós criamos meios, né, para conquistar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente busca, né? Então eu tenho os meios. Se eu não consigo através do meu salário mensal, vou fazer hora extra, vou abrir uma barraquinha de cachorro quente, eu vou me virar, né? Mas o meu propósito é conquistar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. E para Deus, como que funciona isso aí, né? Como que a gente faz para conquistar a presença de Deus na nossa vida, né? Então nós temos que criar meios. Quais são os meios, né? Yogananda, ele comentou uma época, a gente estava fazendo uma reunião, acho que foi falado isso numa das lives também. Sei que foi falado fora e depois a gente fez uma live, algo desse tipo assim. Que ele deu o exemplo de, se a gente pegar um terreno e começar a construir uma casa, e o mesmo tempo que a gente dedicar para a construção dessa casa, nós dedicarmos para Deus, por exemplo, então eu vou lá no meu terreno, vou começar a fazer o alicerce. Eu gastei 8 horas por dia, eu gastei 8 horas para iniciar lá, trabalhei 8 horas. As mesmas 8 horas, se eu me empregar também para conhecer Deus, antes de eu terminar a casa eu consigo ter um encontro com Deus. Então ele disse isso, e o Gananda, da forma que ele é, né, acho que ele não estaria mentindo, né? Então assim, o tempo que a gente emprega para as coisas, o que ele quis dizer, ao mesmo tempo que a gente emprega para as coisas, se a gente empregar para conhecer Deus, isso é através de meios, meditação, fazer uma caridade, tentar empregar no seu dia a dia a bondade, não precisa... isso, não precisa ser assim, não, vou só sentar e meditar 8 horas. Não, é você fazer o bem, você tentar ser tolerante, você não tentar ser paciente com as coisas, compreensão, fraternidade, enfim. Você iniciar essa busca, né? Antes de você terminar a sua casa física, você consegue ter uma experiência com Deus. E as pessoas que tiveram experiência com Deus disseram que é indescritível, né? Teve até uma pergunta agora nos comentários
perguntando se alguém já teve uma experiência com Deus e como foi, qual que é a sensação, como que foi, como que aconteceu, como que viu, né? E temos mais perguntas aí? A gente pode... depois eu... Então, assim, para cada um, essa experiência ela é diferente, né? E cada um busca de uma forma, tenta de alguma maneira, né, chegar a conhecer Deus, né? E o que seria isso aí? É você ter contato direto com o sagrado, com o divino, né? Então é um sentimento, pelo pouco que eu pude experimentar, é um sentimento que você não sente nada. Você sente tudo e não sente nada ao mesmo tempo. É difícil explicar. Porque assim, todo aquele medo, aquela angústia, ela some. É como se você ficasse neutro. Você não sente, daí tem uma alegria, né, maravilhosa, mas não tem o medo. Então assim, é uma confiança, é difícil explicar, mas é uma confiança excepcional em tudo e você vê que está tudo certo. Você fala assim, nossa, isso aqui é perfeito. É como se você visse as engrenagens de um relógio em funcionamento. Tudo no seu tempo, tudo no seu passo, lindo, sem barulhinho, tudo compassadinho, bonitinho. E esse sentimento de medo, de angústia, de dúvida, isso não existe quando você experiencia quando você tem uma experiência dessa, né? E daí, aproveitando aqui, eu acho que se está nos comentários, eu posso comentar aqui também, né? Dentro das perguntas, né? A Rita, ela está comentando aqui, né, que sentiu a presença de Deus. Então, ela não estava bem, comecei a conversar com ele e tive uma crise de choro. Então, a experiência dela foi através do sentimento. Esse choro deve ser um choro de alegria, né? Então, eu acredito que ali houve um êxtase de emoções, né? E aquilo foi se aflorando e o corpo ele ainda não resiste, né, a essas emoções, né? É muito grande, né? Então, se você, às vezes, a entidade que vem aqui, às vezes, fazer palestra, a gente vê com Milânia, às vezes outras pessoas que trabalham, a gente tem que se revestir bem por dentro para que elas possam vir fazer o trabalho, porque é tanto amor, que parece que o corpo vai explodir, parece que o corpo vai rachar no meio, assim, e você vai deixar de existir. Porque é intenso isso. E a gente já começou a acostumar com isso, então ficou um pouco mais fácil. Mas confesso que no começo é meio... que chora sozinho, chora dirigindo, funciona assim. Uma vez eu tive a sensação, primeira vez que eu incorporei para falar aqui, né? Sério? A sensação é como o Marcelo teve uma vez também, é amor por cada um que está aqui. É um amor assim que aquece, né? E a sensação eu já tive quando criança, não só quando criança, mas principalmente quando criança, 2 vezes, 2 episódios assim, de sentir assim, que eu estava com Deus mesmo. Essa sensação que você falou era assim, eu sentia como se estivesse flutuando, não sentia raiva, medo, nem frio, nem calor. Nem calor, era uma sensação assim de plenitude, né? Que a gente fala, você tá plena, você tá... Mas foi muito rápido que quando acabou eu falei, cadê de novo? Eu quero! E eu falava, eu era criança, né? Eu falei, eu quero de novo, eu quero... Eu fechava os olhos, eu me sentia como se eu estivesse flutuando na cama, né? Eu falei assim, é muito amor, é muito quero. Mas é muito gostoso, né? Essa sensação. E eu acho que tem momentos que a gente tem, e Deus está presente naqueles pequenos momentos, né? Quando é o seu primeiro amor, seu primeiro filho, né? Que você sente aquele amor assim de mãe, né? Como o pai também deve sentir quando vê o filho. Então, é nesses momentos que ele está mais do que presente. E quando a gente não é nada, quando a gente está lá no fundo do poço e precisa de um amparo, né? Daquele amparo que ninguém vai te dar, a não ser ele, que vai te levantar, te fortalecer e fazer você enxergar o que você não enxerga, né? Além do que as pessoas às vezes falam para você, você não enxerga.
Então, ele faz mostrar, fala, olha, tem uma porta ali. Talvez muitas pessoas nesse momento estejam passando por esse momento, né? De que não haja, né? E é aí que está Deus. É aí que Ele mostra. Que é aí que Ele te segura e te ampara e te aquece, te fortalece. Falando um pouco da sensação também, né, que teve a pergunta, só para dar um exemplo meu, tá? Se alguém teve experiência com Deus, quiser vir falar aqui, pode ficar à vontade. Mas eu tive uma experiência assim uma vez quando eu fui fazer um concurso. Fui fazer um concurso para ser professor lá do Senai de Campinas. Então eu cheguei lá cedo, cheguei 1 hora mais cedo, né? Com medo de perder o horário, né? Cheguei 1 hora mais cedo lá. E daí eu fiquei no carro, tava frio. E eu parei o carro assim perto, tá fechado ainda, né? O pessoal nem chegou para fazer prova, e era uma prova prática. Eu já tinha feito a parte teórica, já tinha passado por alguns testes, e naquele dia eu tinha uma prova prática e tinha uma prova de aula. Então eu tinha que dar uma aula lá, vai vendo. Tinha que chegar lá com um corpo de um coordenador pedagógico, um professor, tinha que dar uma aula sobre um determinado assunto, né? Preparar uma aula e chegar na hora e fazer essa aula lá. E daí cheguei cedo, né? E como eu cheguei 1 hora mais cedo e a gente está buscando, né, os meios para encontrar Deus, eu parei, vou aproveitar que eu tenho 1 hora, eu vou ficar aqui um pouco, vou conversar um pouco, vou tentar alguma coisa, né? E comecei a conversar com Deus, né? Como seria, ou sobre outros assuntos, qualquer coisa, mostra qualquer coisa para mim aí, vai. Não precisa ser sobre o dia de hoje, mas qualquer outra coisa. Eu senti um pouquinho isso aí. E nisso veio uma presença, não sei explicar, mas que toma conta da gente. Parecia que a minha visão ela ficou um pouco mais clara. Isso eu percebi. Clareia. Ela ficou claro, assim, as cores estavam normais, só que parecia que tinha uma luz fluorescente perto do seu rosto, assim, sabe? Ficou tudo claro. E daí eu comecei a sentir uma sensação maravilhosa de alegria e êxtase intenso. E daí chegou a hora. Cheguei lá com aquele sorrisão, assim, né? E não conseguia pensar mais nada, só conseguia viver naquele estado. Eu fiquei nesse estado por acho que umas 2 horas e meia, mais ou menos, que foi o tempo que eu fiquei lá. E eu estava nervoso uns dias antes, eu estava nervoso. Então eu cheguei lá, tranquilo, bom dia, tal, vamos fazer o trabalho lá, vamos fazer lá, tal. E eu tinha que desmontar um equipamento, montar lá, ver manual, ver não sei o que, escrever, escrevi nada, não consegui fazer. Mas eu estava tão bem, assim, que até o pessoal acho que percebeu, sabe? E eu comecei a montar lá, e peguei o dedo, e não sei o que, não consegui fazer. Porque aquilo lá para mim já não fazia mais sentido, já não importava mais. Porque o que eu estava sentindo era muito maior do que tudo que estava acontecendo ao redor. Então o sentimento que a gente tem, assim, neutralidade, isso aqui, se passar tá bom, se não der certo também tá bom, e tá tudo bom, né? Então era esse sentimento. Aí fui dar aula, você imagina eu dando aula, uma aula de 20 minutos pro pessoal, e dando risada. Imagina, tal, e aqui, né? Lógico que eu não fui eu fiquei em terceiro, né? Mas não fiquei em primeiro. Mas só que depois o pessoal, depois de 1 ano, aí teve a pandemia, foi antes da pandemia isso aí. Aí depois teve a pandemia, todo esse, né? Fechou as escolas e tal. E assim que começou a reabrir as escolas, eu fui contratado. Eles ligaram para mim, vem trabalhar com a gente. Eu fui lá, fiquei um tempo com eles lá. Hoje eu não trabalho mais lá. Mas assim, só para contar que eu achava lindo. E depois quando eu voltei lá, para daí iniciar as aulas, depois de 1 ano e meio que isso aconteceu, para mim, na minha cabeça, aquela escola era enorme. Parecia que era um barracão assim, que parecia que tinha uns 2 quilômetros. Era tudo tão grande, tudo tão bonito. E daí eu fiquei decepcionado quando eu fui lá. Porque daí eu cheguei lá, não era tão bonito igual eu tinha visto antes, né? Mas por quê? Era bonito, sim, é bonita a escola, né? Tenho só que agradecer, se alguém estiver assistindo aí de Campinas, aí um beijo para todo mundo, um abraço. Mas assim, mesmo assim de aula online também. Mas quando eu cheguei lá, na minha cabeça era diferente. Parece que era diferente o lugar. Não era do jeito que eu vi aquele dia. Mas por quê? Porque era uma expansão. Parecia que eu via todo mundo. Parecia que era um negócio, era enorme, era lindo, era mais iluminado, eu não sei descrever. Então, quando você... E daí, eu conversando com o mestrão aí, o Milani, né? Ele comentou que eu estava num estado de consciência divina, né? Então, quando a gente abre o sétimo,
né? Conecta direto lá. E se a gente puder viver o dia todo assim, você imagina que beleza, né? E hoje é possível ser não tão intenso assim, se você não consegue fazer nada prático da terra, né? Ou vai treinando ali, consegue até. A gente está dirigindo e tendo essas experiências assim, então... Você bateu o carro, tá tudo bem? Bateu, capotou, nossa, capotei o carro aqui, né? Fica de ponta cabeça com o cinto lá, não, tá bom, né? Mas assim... Logo vem me resgatar. Mas então... você sabe que teve um caso, assim, de uma... Faz há muito tempo atrás, uma mulher que ela quebrou o pé, mas tão feio, e ela posta rindo que ela tinha quebrado. O que ela ia fazer? Ia ter que esperar o socorro. E ria. Mas tem esses casos, né? E ria. E ela falou, você tá sentindo, não sei quem que perguntou, como que a gente vai fazer? Calma, logo vem socorro. Tá tudo bem. E eu acho que aí que, né, é a postura, né, de quem tem Deus é totalmente diferente, né? E quando você tem essa experiência, você tem a certeza que está tudo no seu lugar. Que a pessoa que passou no concurso era para ela passar, não era para você passar naquele momento. Era a pessoa, ela, por algum motivo, ela, naquele momento da escala do tempo, ela tem que encaixar naquele lugar, não é você. Né? E aí, voltando no ego, né? Mas eu não passei. Então eu fiquei triste porque eu não passei, né? Então não foi do jeito que eu quis. Mas se você olhar do jeito que Deus vê, né? Eu fiquei feliz pela pessoa. Porque conseguiu e está lá até hoje, porque é a pessoa que precisava estar lá. Dentro da batalha ali do dia a dia, a pessoa merece, né, aquilo lá. Eu, numa outra oportunidade, chegou a minha vez também. Então, é a gente saber também esperar o tempo de Deus, o tempo das coisas. Porque não consigo, meu sonho é trabalhar nesse lugar. Mas não é o tempo ainda. Uma hora, com certeza, se for para você estar lá, se for para isso acontecer, no seu tempo, Deus vai ter alguma organização que vai chegar ao seu tempo. Mas não ser do jeito que a gente quer tomar conta, a gente quer ser Deus. A gente fala, não, eu quero acabar com isso eu quero que deixe, isso aqui eu quero que seja do meu jeito. Não é assim que funciona. Deus não é assim, não funciona assim. Então, respondendo a pergunta aí, né? Hoje nós temos acho que só essas duas experiências, né? Se alguém quiser, depois estiver ouvindo, teve uma experiência também, quiser compartilhar com a gente no comentário, a gente fica muito feliz quando o pessoal participa nas lives e comentam, né? Para nós é um ganho de conhecimento. Certo, Marcelo? Pessoal aqui da casa, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de comentar alguma coisa? Pega o microfone, pergunta. Quiser discordar também, a gente tem toda a liberdade aqui, até para discordar. Se alguém falar assim, não é assim que é a minha visão, quero discordar de tudo que vocês falaram, fiquem à vontade também, que a gente é livre para comentar, discordar, né? A Andréia estava comentando de um sonho dela, e quando acho que eu era adolescente, já devia ter que eu era adolescente, tinha uns 15 anos. Você vai comentar que tudo pode ser voltado contra você. Não, é um sonho. E aí eu me lembro que eu sonhei com Nossa Senhora de Fátima. Eu nem era assim, como que fala? Devota, né? Não era devota de Nossa Senhora de Fátima, não sei o que aconteceu. Eu sonhei com Nossa Senhora de Fátima. E aí no sonho, a gente estava no sítio, né? Eu morava no sítio, né? E ela vinha, ela conversava comigo e a gente ficava conversando. E no sonho eu não conseguia conversar porque eu só chorava. Olha só. E no sonho, e era muito real, assim, sabe? Na verdade, até hoje, sabe aquela coisa que você lembra? Quantos anos faz? 20 anos já? Contando a idade. Eu ainda, parece que você consegue voltar lá naquele lugar, naquele momento, né? E até isso que você falou, né? Depois que você tem algum tipo de experiência, assim, alguma coisa nesse sentido, o quanto que é difícil você voltar a você, assim. E eu lembro que, nesse dia, eu fui para a escola e tal, e parecia que eu não estava aqui, sabe? Você fica meio avoado, as pessoas falam, parece que está falando mandarim, né? Você não entende o que está falando, e parece que nada faz sentido, e parecia que eu estava lá. E eu lembro, esse dia quase taquei fogo na casa ainda. Coloquei uma panela de feijão para esquentar 1 hora, sem feijão, e só desliguei o fogo às 6, olha só. E aí, mas assim...
são coisas que às vezes a gente não está preparado e a gente não sabe nem descrever, né, a situação. E aí são coisas que a gente acaba levando para a vida, né? Quanto tempo faz e eu ainda, tipo, quando eu penso, a Andréia estava comentando, é como se eu tivesse lá de novo, sabe? E é muito bom quando a gente começa a perceber que é possível isso, né? E a história da Andréia, a história sua, né? O quanto que não é legal a gente ver isso, né? Faz a gente perceber o quê? Que todo mundo pode, né? É só a gente se dedicar um pouquinho mais, e não só se dedicar, mas a gente dá valor para as coisas, né? Como diz o Marcelo, quanto que a gente para perceber Deus nas coisas, né? E tudo isso depende de um querer nosso. E se a gente quer isso, a gente vai conseguir perceber. Porque da mesma forma que, sim, existem coisas ruins no mundo, existem. Mas também existem coisas boas. Depende de mim. Para qual que eu estou enxergando, para qual que eu estou olhando e qual que eu estou replicando, né? Eu acho que é muito disso também, a gente conseguir perceber Deus nas coisas e em tudo. E em nós, inclusive. Perfeito. Alguém gostaria de falar? Tem mais perguntas nos comentários? Marcelo? Tranquilo? Só um último detalhe. A gente não pode... A gente evita barganhar com a espiritualidade aqui, né? Mas se a gente conseguir aí 1000 comentários, 1000 curtidas aí 1000 curtidas ao comentário, aí eu vou contar uma história da minha experiência com Nossa Senhora. Posso contar, mas tem que ter 1000 aí. Se não tiver 1000 curtidas, 1000 likes aí, tá? Né? Aí eu preparo um dia pra gente contar e a visão que eu tive dela e como que ela é. Eu conto pra vocês, mas só se tiver atingir 1000 comentários, senão eu não vou contar. E assim também, aproveitando, se você de casa também tem alguma sugestão, o pessoal da casa também, tiver alguma dúvida de algum tema, né, que gostaria que a gente abordasse, às vezes surge lá uma dúvida, falar, eu gostaria que vocês falassem sobre esse determinado tema um dia, a gente pode programar também. Então só anotem nos comentários aí, que a gente se programa também para falar sobre os temas que forem pedidos aí, tá bom? Então um abraço a todos, boa noite, a gente continua com os atendimentos aqui na casa então. Como diz o Milani, amém, amém, amém. Amém. Amém.